Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos começar agora, então, mais uma aula de cadeia de suprimentos. Hoje a gente vai falar sobre coordenação. Essa é uma aula mais teórica, diferente das outras aulas que a gente tinha uma aplicação direta, então um cálculo em Excel. Mas o que vão ser os nossos objetivos? Bom, primeiro a gente vai descrever, vou descrever para vocês o que é a coordenação da cadeia de suprimentos, o que é o chamado efeito chicote e o efeito que ele causa. Depois, nós vamos identificar os obstáculos para que essa coordenação aconteça e discutir as alavancas de gestão que podem ajudar para que a coordenação, vamos falar assim, para alcançar essa coordenação. E depois compreender as diferentes formas de planejamento colaborativo, que é uma forma bastante, vamos falar assim, inteligente para coordenar essa cadeia de suprimentos e para que a reposição, vamos falar assim, a previsão de reposição seja possível dentro de uma cadeia de suprimentos. Bom, vamos lá. A coordenação na cadeia de suprimentos, ela acaba melhorando todos os estágios da cadeia, a realizarem suas ações e as suas ações de forma conjunta e, consequentemente, aumentar o excedente total. Então, a gente não está falando de resultado particular das empresas, e sim resultado particular da cadeia. Então, consequentemente, isso requer que cada estágio ele leve em consideração do seu impacto nas ações sobre os demais. Então, assim, se a gente tem vamos falar assim aqui, a figura do processamento, ele vai acabar impactando, por exemplo, no varejo, e ele também impacta do outro lado, que seria a parte de produção, vamos falar assim, produção ou de insumos que ele tem. Então, a montante e a jusante. E por que, vamos falar assim, se coordenar é tão bom e produz um excedente maior, por que essa coordenação não ocorre espontaneamente? Bom, primeiro, porque pode haver conflito de interesses entre os estágios, desculpe, como, por exemplo, a maximização do seu próprio lucro. Então, em vez de eu visar o bem-estar e o aumento do excedente do lucro total da cadeia, a empresa acaba visando pelo lucro total só seu. E que, vamos falar assim, se ela realmente for predatória e todo mundo estiver olhando para o seu próprio lucro, isso pode ser completamente ruim para todo mundo. E aí acaba, vamos falar assim, aí acaba com todos os resultados totais da cadeia, e aí também incentiva que os outros elos façam a mesma coisa. Mas isso a gente vai acabar falando um pouco mais na próxima aula, nas próximas aulas. Então, assim, praticamente o nosso mês de maio inteiro. Bom, e a falta de informação compartilhada? Porque para a gente fazer a coordenação bem feita, é preciso compartilhar informação em tempo quase que real, então atrasada ou ainda distorcida já não serve. Por quê? Porque, vamos falar assim, porque cada um dos elos e as empresas que interagem entre eles vão acabar, por meio da coordenação, fazendo suas previsões de demanda e de oferta. Bom, qual que é o resultado da falta de coordenação na cadeia? É o chamado efeito chicote, que é a distorção da informação da demanda na cadeia à medida que existem flutuações de pedido. Bom, alguns exemplos aqui. A gente tem a Pampers, a fraldas Pampers, que é da empresa P&G, da Procter & Gamble, e ela descobriu que os seus pedidos dos fornecedores, eles variavam muito. Então, se a gente fosse colocar num gráfico, estaria assim, um efeito em serra. Então, o que acontecia? Acontecia variava muito o pedido de matéria-prima. Mas, quando elas olhavam nas lojas, as vendas variavam muito pouco. Por quê? Porque os consumidores de fraldas, eles tinham uma compra a taxa praticamente constante. Bom, a gente tem um determinado nível de, vamos falar assim, de nascimento de bebês e existe vamos falar assim, uma estabilização também do número de fraldas que se troca por dia. E aí, dentro daquela fatia de mercado que a Pampers ocupa dentro desse segmento de fraldas para crianças. E o que acontece? Quando você tem uma situação, vamos falar assim, de flutuação no fornecimento e uma situação constante do consumidor final, a gente tem que o quê? Que os custos, isso aumenta os custos.
e isso não combinava com a oferta e com a demanda. E aí, o que que a gente tem? A gente tem que, só um segundo. Bom, então, esse é um exemplo. Então, o que que acontecia? A gente tem que aumenta os custos e ela, vamos falar assim, e isso não combinava com a oferta. Então, existia um descasamento entre oferta e demanda e os custos na cadeia, eles aumentam em função disso. Um segundo exemplo é do setor de alimentos. Bom, o exemplo é uma marca de macarrão e vamos falar assim, a gente tinha que os pedidos semanais feitos pelo CD, então o centro de distribuição, flutuavam muito no decorrer do ano. Então, o mesmo efeito serra que eu falei para vocês. Enquanto as vendas semanais no CD, então os pedidos feitos pelos supermercados para chegar nos pontos de venda, flutuavam muito pouco, eles eram praticamente constantes. Então, a empresa, o que que ela estava passando? Ela enfrentava uma demanda que ela era muito mais variável do que a demanda do cliente. Então, quer dizer, esse estágio CD estava fazendo altos e baixos, enquanto que o cliente compra constantemente. E o que que isso acontece? Isso leva a maiores níveis de estoque e a pior disponibilidade de produto e queda nos lucros. Por quê? Porque vamos falar assim, se a empresa que produz macarrão, ela sabe que a demanda do CD estava flutuando demais, ela começa a fazer estocagem para não faltar para o próximo elo da cadeia. Mas isso pode levar uma disponibilidade de produto pior para esse elo da cadeia à medida que se a demanda e a oferta não estão casadas. E a queda nos lucros, porque você tem também, vamos falar assim, um descasamento, vamos falar assim, também dos insumos, e vamos falar assim, o dispareamento, e isso aumenta o custo de produção, então queda no lucro. Mas o que acontece no outro lado era constante. Então, se houver vamos falar assim, esse reposicionamento e puxa, o CD passa a receber uniformemente a demanda, assim como o varejo recebia, e a gente tem, vamos falar assim, a produção, vamos falar constante, é possível controlar os custos de produção, os custos de distribuição, diluição de custo fixo, e com isso todo mundo acaba ganhando mais, inclusive o próprio CD, né, o próprio centro de distribuição, porque ele consegue programar mão de obra e distribuir a questão do estoque. Bom, o efeito da falta de coordenação sobre o desempenho, então, é o seguinte: ele aumenta a falta de coordenação, ele aumenta a variabilidade e prejudica o excedente da cadeia. E isso é chamado efeito chicote. Os impactos do efeito chicote sobre os custos são: custo de manufatura, ele aumenta. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a empresa, ela responde à variabilidade da demanda. Então, se a variabilidade está aumentando muito, aumenta, vamos falar assim, da demanda que ela é aumentada, né? Então, ela cria capacidade em excesso para poder responder essa demanda que está flutuando. Ao passo que, se ela for constante, você vai ter uma capacidade de fábrica, vamos falar, já dimensionada para aquilo, com um determinado nível de, vamos falar assim, de excesso sendo produzido para ter o estoque de segurança. Então, não vai ter o quê? Se ela está superdimensionada, vai ter um super estoque ali. E ambos, eles aumentam o custo de manufatura por unidade produzida. Então, o custo por unidade produzida fica maior. A gente também tem o que o custo de estoque ele aumenta. E por que ele aumenta? Porque se está havendo a variabilidade de demanda, ela precisa manter um nível de estoque alto, mais alto do que seria se a cadeia fosse coordenada, que é aquilo que eu falei para vocês. Eles precisam responder a picos e não necessariamente o flat. E esse efeito, o efeito desse aumento do custo de estoque em função dos altos níveis de estoque, aumenta também o espaço de armazenagem e os custos incorridos com isso, porque aumenta a mão de obra, aumenta espaço, consequentemente transporte interno, e eu acho que isso vocês entendem muito bem dentro daquilo que vocês já trabalham. E aí a gente tem o tempo de espera de reposição, que ele aumenta também. Por quê? Bom, altera a programação de produção da empresa e os seus fornecedores em comparação à demanda nivelada. Então, isso pode incorrer a falta de produtos e de maiores tempos de execução na reposição da cadeia.
Porque quando a gente tem, vamos falar assim, a gente tem um nível de pedido constante em qualquer um dos elos, eles sabem o quanto eles precisam produzir, o quanto eles precisam entregar e o quanto eles mantêm em estoque. Se a gente tem altos e baixos, o que acontece? Vamos acrescentar, o Diego acabou de chegar. Então, quando a gente tem, quando a gente altera essa programação de produção, os fornecedores, em comparação à demanda nivelada, a gente tem um tempo de espera muito maior, e isso pode incorrer em falta de produto. O custo de transporte, ele também aumenta. Por quê? Porque a necessidade de transporte está diretamente correlacionada com o efeito de pedidos. E com o efeito chicote, existe a variabilidade da necessidade de transporte. Então, você não consegue dimensionar ao certo. E isso aumenta, o que aumenta o seu custo de transporte? Isso aumenta, consequentemente, o custo de transporte. Porque a capacidade de transporte excedente, ela precisa ser mantida para cobrir os custos de demanda alta. Então, se a gente tem um pico de demanda, é nesse pico que a capacidade está dimensionada e não no vale. Além disso, a gente ainda tem o quê? Que o custo de mão de obra de envio e recebimento também aumenta. Por quê? Porque vai precisar de mão de obra que vai variar conforme a necessidade de envio e de recebimento de produtos. Seja, então, assim, seja nos fornecedores ou nos varejistas ou no próprio CD, né, no centro de distribuição. O que incorre em um aumento de custo de mão de obra, consequentemente. E isso pode ser que tenha essa mão de obra contratada para cobrir nos períodos, mas também pode ser que ela esteja, vamos falar, hiperdimensionada dentro da empresa. O nível de disponibilidade de produto ele diminui, consequentemente. As grandes flutuações de pedido, ela torna mais difícil para a empresa atender o tempo todo todos os pedidos do distribuidor ou do varejista. E isso aumenta a probabilidade de os varejistas ficarem sem estoque, resultando em vendas perdidas na cadeia. O que acontece? Se existem grandes flutuações, a empresa não consegue dimensionar ao certo. Então, imagina o seguinte, puxa, você já sabe que existe uma variabilidade muito grande. E à medida que você faz uma produção e redireciona, vamos falar assim, você já teve um grande nível de suprimento para um determinado fornecedor, um determinado cliente que você atende. E aí ele teoricamente vai entrar num vale, e aí você tem outros clientes, e você vai dimensionando. Se existe uma promoção, por exemplo, pode faltar disponibilidade de produto. Então, por quê? Porque não está previsto tudo isso. Então, a falta de informação também faz com que o nível de produto diminua. E os relacionamentos da cadeia, então, os relacionamentos entre os elos, eles também diminuem. Porque, vamos falar assim, como cada um faz, entre aspas, praticamente o que quer nos diferentes elos, não existe confiança e isso torna os esforços potenciais de coordenação um pouco mais difíceis. Então, a falta de coordenação, ela prejudica a responsividade, tanto a responsividade, então o grau de que a cadeia consegue responder às demandas, vamos falar, do cliente, do varejo, do centro de distribuição e por aí vai em cascata, quanto também ao custo de uma cadeia de produção como um todo. E isso vai tornando cada vez mais caro fornecer um nível de disponibilidade de produto. Diego, boa noite, tudo bom? Bom, em relação ainda aos obstáculos, a coordenação de uma cadeia, a gente tem o seguinte: a gente tem obstáculos ao incentivo, então, assim, e entre eles que são assim, esses não têm incentivo e eles ocorrem em situações em que eles são oferecidos nos diferentes estágios ou participantes e eles levam a ações que aumentam a variabilidade e reduzem os lucros totais. Esse tipo de obstáculos, por exemplo, eles são otimização local dentro de funções ou estágios de uma cadeia de suprimentos, esse é o primeiro deles. Então, os incentivos que focam apenas no impacto local de uma ação resultam em decisões que não maximizam
o excedente total. Quando a gente fala de excedente total, a gente está falando de lucros totais da cadeia de suprimento. Isso acontece se, por exemplo, as compensações de um gerente de transportes eles estiverem relacionadas ao custo médio de transporte, então CME, custo médio de transporte. Por quê? Porque as suas decisões vão estar relacionadas à redução desse custo médio e não preocupada necessariamente com o custo de estoque ou prejudicar o serviço do cliente, que é pensar no todo. Os gerentes do varejo, eles também podem tomar a decisão para maximizar o lucro da loja. Então, eles vão direcionar suas políticas internas de compra e não vão levar em consideração a maximização da cadeia de suprimentos. Por exemplo, um exemplo disso é o gerente falar assim, eu vou aumentar o meu tamanho de lote para obter um desconto, um desconto maior no produto unitário e, consequentemente, eu aumento a minha margem de lucro. Mas não necessariamente esse lote maior vai ser o menor custo e a melhor distribuição, porque, consequentemente, uma das coisas que ele pode ter ao aumentar o lote dele é ele não comprar vamos falar assim, deixar de comprar no mês seguinte ou alguns meses depois, né? Dependendo de como que ele dimensiona o lote dele. E isso pode aumentar o estoque, vamos falar assim, o custo de estoque local e diminuir a previsibilidade da cadeia como um todo. A gente também tem um outro obstáculo, que é o incentivo à equipe de vendas, que são os incentivos estruturados indevidamente para uma equipe de vendas, que são um obstáculo para a cadeia, porque eles são baseados no volume de um mês, um trimestre, seja o varejista ou o CD, e não no cliente final. Então, porque eles não controlam, no final das contas, a venda direta. Então, a equipe de vendas acaba empurrando para o CD ou para o varejo volumes não necessários com desconto, para maximizar bônus, isso é um exemplo, e isso aumenta a variabilidade do pedido, com saltos, vamos falar, perto de períodos de avaliação de desempenho da equipe. E aí aumenta a variabilidade de demanda, e isso não necessariamente está sendo observado. Um outro obstáculo que a gente tem é o obstáculo ao processamento de informações. Então, aqui a gente tem um caso bastante crítico, porque a informação de demanda, ela pode vir distorcida, e ela é distorcida, e ela, vamos falar, já naturalmente, se ela não é precisa, ela vai se distorcendo na medida que ela passa entre, vamos falar, cada um dos estágios. Por quê? Porque cada um deles vai aumentando a sua base de demanda para que não ocorra, vamos falar assim, para que eles consigam atender a questão de disponibilidade de produtos. Então, uma previsão baseada em pedido e não em demanda começa assim, ela amplifica ao longo da cadeia. Então, se eu vou pedir, por exemplo, se o cliente compra 10, aí o varejo acaba, vamos falar assim, com base nisso, ele sabe que sai 10, mas aí ele compra 20, ou seja, já dobrou. Aí ele pede 20 do CD, e aí o CD, por conta disso, dimensiona 30, e aí por aí esse efeito em cascata vai acontecendo. Isso pode levar a mudanças muito bruscas de pedido, e, consequentemente, da demanda no longo prazo, quando se interpreta o pedido isolado e não pela análise real da demanda. Porque se a gente levar em consideração produtos, vamos falar assim, padrões e não perecíveis, como, por exemplo, a gente vai no mercado e compra detergente. É um produto padrão, com taxa de validade super alta, e que, vamos falar assim, cuja demanda ela é estabilizada. Mas se a informação não é passada da maneira devida, a gente tem efeito chicote. A falta de compartilhamento também é uma outra causa. Então, assim, não levar em consideração o pedido e sim a demanda. E o segundo vamos falar assim, passar a informação como ela é e não amplificar essa distorção. Por quê? O varejista ele pode aumentar o seu pedido em função, por exemplo, da promoção que eu coloquei aqui para vocês. E se o fornecedor desse varejista ele não está ciente, ele não sabe que ele está fazendo uma promoção, ele interpreta que esse aumento do pedido ele é um aumento de demanda. E aí ele começa a fazer
pedidos cada vez maiores para os seus fornecedores com medo de não ter em estoque, porque ele vai acabar aumentando a sua produção e aumentar o seu estoque de segurança. E isso leva a uma flutuação enorme, vamos falar assim, desde o início, e aumentar também custo de estocagem, totalmente desnecessário, e custos fixos. A gente também tem os obstáculos operacionais, que eles ocorrem quando as ações tomadas no decorrer da criação e do atendimento dos pedidos levam ao aumento da variabilidade. Bom, entre eles pedir grandes lotes, que eu já tinha comentado com você. Então, quando a gente tem pedidos que são agrupados para fazer promoções ou obter descontos, isso pode dar um problema. Por quê? Porque isso faz com que os fluxos de pedidos sejam variáveis em termos de tamanho. Grandes tempos de espera de reposição. Então, quando a distorção da informação ela fica amplificada se os tempos de espera eles são maiores entre os estágios, e isso pode levar à incorporação de lotes extras em vários estágios. Então, assim, sofrer a antecipação vamos falar, de compras. E o mesmo pode acontecer caso os fornecedores interpretem uma queda, por exemplo, aleatória de um decrescimento, como um decrescimento de demanda, e aí pode faltar produto. E aí a gente tem, por fim, o jogo de racionamento e carência. O que é isso? Bom, os fornecedores começarem a fazer racionalização em relação aos seus pedidos, para que os varejistas sejam atendidos com menos. Então, aí começa um jogo de preços. E, ao mesmo tempo, o varejista acaba por pedir um pouco mais para que eles sejam atendidos no que efetivamente eles precisam. Então, aí vira uma guerra entre volume e preço e acaba causando a maior confusão para atender e entender o que é a demanda real. E aos fornecedores isso causa um excedente de produção e de capacidade, porque aí eles não conseguem fazer dimensionamento de fábrica e, consequentemente, de produtos, vamos falar, relacionados aos seus insumos. E, por fim, a gente tem os obstáculos de precificação, que são as políticas de preço que levam ao aumento de variabilidade de pedidos feitos. Então, a gente tem desconto baseados no tamanho de lote, e eles aumentam um efeito chicote. Então, se você aumenta o tamanho do lote de pedido, você pode fazer aquele distanciamento de ciclo de pedido que eu já falei. E isso, vamos falar, vai causar distorção no que o teu fornecedor entende como demanda. Ao passo que, se você fizer um aumento de volume, isso já não acontece. E as flutuações de preço, que são promoções pelos fabricantes, que resultam na antecipação da demanda. E isso gera grandes lotes que cobrem o presente e o futuro. E há o desequilíbrio entre demandas de diferentes períodos. E o pico de remessa é seguido por uma remessa muito menor. Se a gente pensar naquele Excel da última aula, lembra que assim, a gente tinha a promoção que ela podia ser estabelecida ou em janeiro ou em abril, e que isso causava necessariamente a antecipação de 20% da demanda dos 2 meses seguintes? Então, a gente, se não tiver uma coordenação muito bem feita, vai acontecer exatamente isso, flutuação de preço e flutuação de quantidade, e necessariamente para prejudicar a cadeia inteira. Fora isso, a gente tem os obstáculos comportamentais, que são os problemas no aprendizado dentro das organizações que contribuem para a distorção de informações. E entre eles, a gente tem, primeiro, cada estágio da cadeia de suprimento vê suas ações localmente e é incapaz de fazer o impacto de suas ações sobre os outros estágios. 2, a gente tem diferentes estágios da cadeia, eles reagem à situação local atual, em vez de identificar as suas causas raízes. Terceiro, com base na análise local, esses diferentes estágios eles culpam uns aos outros pelas flutuações, com sucessivos estágios tornando-se inimigos em vez de parceiros. Então, vocês já presenciaram alguma coisa nesse sentido? Isso é uma reflexão, vamos falar assim, interessante. Se a gente pega, por exemplo, a Toyota, ela tem parceiros, seus fornecedores como parceiros, e ela tem, vamos falar assim, consequentemente, ela tem essa coordenação muito bem feita e uma redução de estoque também, vamos falar, local, bastante pertinente, o que melhora a condição dos seus fornecedores e melhora a condição dela. O quarto é que nenhum estágio da cadeia
de suprimentos aprende com as suas ações no tempo, porque as consequências mais significativas das ações ocorrem em outro lugar. E o resultado disso é um ciclo vicioso, em que as ações efetuadas por um estágio criam os mesmos problemas que o estágio afirma ser dos outros. Então, aí vira bagunça total, e aí é aquele jogo de culpar uns aos outros. O quinto comportamento é a falta de confiança entre os parceiros da cadeia de suprimentos, faz com que eles sejam oportunistas, e aí às custas do desempenho geral da cadeia. Então, a falta de confiança, de passar informação, vamos falar assim, de estabelecer relações parceiras, resulta na duplicidade de esforços que é significativa. E o mais importante, a informação disponível nos diferentes estágios, ela acaba sendo não compartilhada, ou ela é ignorada, ou ela acaba não sendo confiável. E isso faz com que o planejamento, digamos, vá para o buraco. Mas é possível ter, vamos falar assim, coordenação? É possível começar a ter atitudes para conseguir essa coordenação tão almejada? Sim. Existem algumas alavancas gerenciais para conseguir essa coordenação. Entre elas, é o alinhamento de metas e incentivos para maximização dos lucros na cadeia. Bom, alinhamento de objetivo na cadeia de suprimentos, o que significa? É um cenário de ganho mútuo, o qual o excedente da cadeia cresce com os lucros de todos os estágios. Então, assim, todo mundo fala, vamos fazer o bem para todos e assim todo mundo ganha. Um exemplo disso é o Walmart, que paga a HP, né, por cada impressora vendida. E dá a ela o poder de tomar decisão na reposição. Então, quem faz a reposição de impressoras no Walmart é a própria HP, enquanto ela limita a quantidade de estoque de impressora que pode ser mantida na loja. Então, assim, puxa, ele está limitando o espaço, mas a HP pode fazer, vamos falar assim, a reposição quantas vezes ela achar necessária. Isso o que acontece? O que melhora na vida das duas? Porque todas ganham, vamos falar, ambas as partes elas ganham se a oferta da impressora de uma loja atender a demanda. Só que nisso a HP ela tem noção do quanto que está entrando, do quanto que o consumidor está, vamos falar assim, está comprando. E é com base nessa informação que ela vai fazer a sua reposição de estoque. A gente também tem a parte de alinhamento dos incentivos entre as funções. Então, as decisões sobre instalação, transporte, estoque, elas devem ser avaliadas com base no efeito sobre a lucratividade e os custos totais, e não sobre os custos funcionais. Então, o que isso significa? Porque a gente pode cair na situação de que a redução de custos de transporte e o aumento dos totais. Então, quando a gente tem, vamos falar assim, quando a gente fala assim, eu vou reduzir meu custo de transporte por comprar mais e lotar totalmente o caminhão, ou pedir, vamos falar assim, pedir um caminhão maior, o custo de estoque, vamos falar, o custo de transporte vai cair, mas não necessariamente o custo total vai diminuir. Por quê? Porque você tem o custo de armazenagem ali, o custo de mão de obra alocado. E, na verdade, esse custo total, ele precisa ser, vamos falar, magnificado ao invés de um custo particular. A gente também tem a precificação para coordenação. Primeira é a questão de descontos por quantidade baseados no tamanho de lote, em especial se eles têm os custos fixos associados a ele. E dois, para produtos com poder de mercado, a empresa pode fazer preços em duas partes. Então, ela consegue aplicar o desconto por lote. Então, assim, se a gente tem vamos falar assim, um produto que ele domina o mercado, dá para fazer uma parte, vamos falar assim, o preço compartilhado em uma parte e o outro, vamos falar assim, que cobre a parte dos custos. E aí você vai ter desconto à medida que você aumenta o lote. E o terceiro da precificação é que quando tem incerteza da demanda, existe uma opção de recompra ou compartilhamento de receitas, contratos. O que isso significa? Não se sabe o quanto vai sair daquele produto. Então,
vamos falar assim, vai colocar um produto novo no mercado, vai se deixar um tanto lá. E aí vai começar a mensurar essa demanda. E aí vamos falar assim, puxa, aquilo que não saiu, vamos falar, o fornecedor recompra e vai distribuir para outro lugar. Ah, se não, vamos falar assim, não, a gente coloca aqui e compartilha a receita, então faz contratos mistos, ou faz um contrato vamos falar assim, que prevê os custos, e aí um percentual da receita para cada uma das partes. A gente ainda tem também a alteração de incentivos da equipe de vendas. Isso pode ser muito benéfico para o canal. Então, vamos falar assim, fazer a venda direta ao varejista, ao invés de empurrar para o canal, para não encorajar a compra antecipada. O que isso, vamos falar assim, vamos falar assim, evita aquele efeito de serra. Por quê? Porque conforme a gente está muito mais perto do cliente, mais noção a gente tem vamos falar assim, da demanda real. Então, esse incentivo, ele acontece em prol de manter a demanda cada vez mais estágil, e não naquela questão de montanha-russa, que eu falei que é a serra, para vocês. Bom, ainda assim, a gente tem a melhorar a precisão e a visibilidade de informações nos diferentes estágios. Primeiro, compartilhamento de dados de demanda do cliente. O principal problema na cadeia, em termos de coordenação, é que ela, em geral, ela usa os pedidos para prever a demanda futura. Mas os pedidos, eles podem o quê? Variar. Como a gente disse, colocou o CD no meio, o centro de distribuição, ele pode fazer o pedido, vamos falar assim, acrescido, ficar lá em estocagem e só ir mandando para o varejista os lotes conforme, vamos falar, está saindo. Então, se os pedidos vão variar, as previsões também vão variar. E a única demanda é a demanda do consumidor. Então, por isso que se o varejista ele compartilha os dados para que as demandas sejam atendidas, mesmo frente às suas mudanças, vamos falar assim, a gente tem maior estabilidade da cadeia. Então, só que o que em geral o varejista não quer? Ele não quer passar os dados do seu ponto de vendas. Por quê? Porque aí, no final das contas, ele está abrindo muita informação preciosa. E aí, mas isso pode acontecer se os dados agregados, eles podem já ser suficientes para os fornecedores conseguirem se programar. Porque a questão do fornecedor não é saber o que cada varejista, vamos falar assim, cada ponto de venda está vendendo, mas sim vamos falar, o lote agregado, para ele conseguir produzir no menor custo possível. E não necessariamente, então, no ponto de venda. Então, grandes fornecedores, grandes fabricantes, eles acabam fazendo isso com seus varejistas através de desenvolvimento de sistemas de informação. Também a gente tem a implementação da previsão e do planejamento colaborativo, e a gente vai falar daqui a pouco mais disso. Mas o que isso significa? Quando a gente compartilha os dados, o planejamento colaborativo, ele pode ser feito. O exemplo disso por exemplo, a promoção. E ela é relevante para ambas as partes, porque se o varejo está fazendo uma promoção para o cliente e existe um planejamento colaborativo, então existe esse compartilhamento de informação, o seu fornecedor ele vai entender que ela é uma promoção, vai programar uma capacidade produtiva para aquele momento e também de vendas. Mas depois tudo volta ao normal. Ele não simplesmente vai programar, vamos falar, uma nova instalação e depois, vamos falar assim, uma nova instalação, um novo módulo de fábrica para isso. E aí, mas vamos falar sobre essas práticas aqui, vamos falar assim, de promoção e tipo de estoque, como que isso vai ser feito no planejamento colaborativo, eu vou falar para vocês nas próximas aulas que a gente vai lidar com os diferentes tipos de estoque. E a gente tem o projeto de controle de reposição em estágio único. Então, algumas práticas eles são feitas como programa de reposição contínua, que é o caso da Toyota, e estoques geridos pelos fornecedores. Bom, importante que para todos os estágios é melhor fazer a sua projeção e o planejamento de acordo com a demanda do cliente final. Então, no final do dia, o que importa é o que o cliente está, vamos falar, mandando de informação. E isso, vamos falar assim, se existe uma demanda sazonal, flutuante ou estável, é isso que vai determinar
como todos os estágios eles acontecem nessa cadeia produtiva. Ainda assim, a gente pode melhorar o desempenho operacional e projetar esquemas apropriados de racionamento de produto caso falte estoque. Como que isso pode ser feito? A gente pode reduzir o tempo de espera de reposição. Então, com redução do tempo de espera de reposição, os gestores eles podem diminuir a incerteza de demanda durante o tempo de espera. O que isso significa? Se vamos falar assim, se eu sei o quanto que está sendo consumido, eu não preciso ter um estoque tão alto, porque o meu tempo para repor o produto no ponto de venda é pequeno. E isso reduz, vamos falar assim, a incerteza da demanda, porque eu estou acompanhando quase que diariamente isso. Então, por exemplo, itens sazonais, isso permite que múltiplos pedidos sejam feitos numa determinada estação, com o aumento exato da previsão. Se o tempo de espera ele for curto o suficiente, a reposição programada pode ser considerado consumo real, que esse é o caso da 7-Eleven no Japão, a 7-Eleven Japan. Eles acabam fazendo reposições nesses pontos de vendas da 7-Eleven 3 vezes ao dia, porque eles conseguiram fazer vamos falar assim, conseguiram fazer um esquema de distribuição, o qual os pedidos são feitos diariamente e nesses pontos tem sempre a reposição de produtos frescos. O que pode ser feito para isso? Bom, fazer pedidos eletronicamente, e isso reduz o tempo de preparação de pedidos e transferências de informação. Compartilhamento no longo prazo, então fazer uma programação com antecedência reduz também o tempo de espera, porque, vamos falar, se eu passo assim, olha, puxa, a minha previsão de demanda de um determinado modelo de carro vamos falar assim, é de 3.000 unidades no ano, e isso deve ser fracionado assim, vamos falar, quem fornece um determinado tipo de peça vai se programar para fazer, e ele tem 10%, ele vai se programar para fazer essas 300 peças separado conforme ele, vamos falar assim, conforme ele combinou com o seu cliente. E isso vai reduzir o tempo de espera do cliente em relação ao recebimento. E também reduz a distorção. Por quê? Porque reduzem o tempo de espera e também proporcionam o recebimento esteja com os esforços alocados. O que isso quer dizer? Não adianta nada, a gente pode ter várias entregas, vamos falar, num curto espaço de tempo, mas isso também requer que exista mão de obra para trabalhar com isso, para trabalhar com esses, vamos falar assim, com essas diversos recebimentos. Se a gente tem muitas vezes grandes lotes sendo recebidos tudo de uma vez só, a gente vai ter que ter, vamos falar, um maior número de pessoas e depois essa capacidade pode ficar ociosa durante um período. Se a gente tem menores lotes e vamos falar assim, um fluxo contínuo, não necessariamente a gente precisa de um grande esforço de uma vez só, mas a gente tem essa mão de obra alocada praticamente o tempo todo. Ainda assim, bom, que é o que eu vou acabar falando agora, que é reduzir o tamanho do lote. A redução do lote ele pode diminuir a quantidade de flutuação, que vamos falar assim, o que pode acumular em qualquer parte de estágio de uma cadeia de suprimentos. Então, assim, para reduzir o tamanho do lote, os gestores eles precisam realizar ações que ajudem a reduzir os custos fixos associados do pedido, o transporte e o recebimento de cada lote. Que é isso que eu acabei de falar para vocês sobre a 7-Eleven. Ela faz isso agregando as entregas de muitos produtos e fornecedores. Então, puxa, não é que a cada meio segundo vamos falar, uma 7-Eleven recebe, vamos falar assim, alguma coisa na loja. Elas são lojas pequenas e elas têm uma gama de produtos grandes e frescos, mas elas recebem, vamos falar, pacotes de diversos produtos 3 vezes ao dia. E isso faz com que, por exemplo, se você vai comprar pão todos os dias lá na 7-Eleven, ele está sempre fresquinho. Mas não é que chega só o pão, não. Chega o pão com outros, vamos falar, com outros produtos, por exemplo, hortifruti, que são repostos tudo no mesmo lote.
mas você não vai ter um lote de pão que dá para uma semana, e sim para um dia. A gente pode ter o pedido assistido por computador, que é o cruzamento entre as vendas de produto, os fatores de mercado, os níveis de estoque e recebimento de produto e o serviço desejado feitos por uma tecnologia. Com isso, você reduz o tempo de análise e a redução de mão de obra. Isso, consequentemente, já reduz o custo fixo. Nós também temos a situação de a lacuna nos preços de remessa de caminhão carregado e a carga fracionada encoraja o caminhão, encoraja a remessa de caminhão carregado. Então, o que pode ser feito é ampliar a variedade de produtos para encher o caminhão com lotes menores. Então, assim, em muitas situações, lotes menores é interessante. Mas encher o caminhão também é importante, por quê? Porque o caminhão ele é um custo fixo. Se ele sair carregado inteiro ou meio carregado, o custo vai estar ali de qualquer maneira, porque você tem o custo de ter o caminhão ou de alugar o caminhão, do motorista do caminhão. Então, quanto mais cheio, melhor. Agora, pode incluir uma variedade de produtos maior em lotes pequenos, ou vamos falar menores. E aí combinar, ou, por exemplo, você pega lotes menores e sai distribuindo por diversos varejistas que estão numa determinada região, mesmo que eles sejam concorrentes. Isso acontece bastante com logística terceirizada, ou ainda, vamos falar assim, uma grande empresa como uma Unilever, que sai, vamos falar assim, vocês só com sabonete. E aí, vou passar pelo bairro, vamos falar pelo centro de São Paulo, distribuindo em diversos varejos ali, ou diversas farmácias. Então, ela sai só para aquele setor e vai distribuindo pequenos lotes. Então, e quando os lotes são menores, os custos de recebimentos eles podem crescer. A identificação eletrônica, nesse sentido, do custo de remessa, pode reduzir o tempo de descarregamento, então você tem a pessoa ali descarregando, mas a questão, vamos falar assim, de fazer isso manualmente, traz, vamos falar assim, uma ineficiência de processo. E ao passo que você pega e, vamos falar assim, faz uma contabilidade eletrônica, isso melhora essa identificação e ela é usada também para gerenciar o estoque. Então, código de barra em pallets, acontece a identificação por radiofrequência. Seguindo, a gente ainda pode melhorar o nosso desempenho operacional projetando, racionalizando com base nas vendas passadas e compartilhar informações para limitar o jogo, né? O jogo entre parceiros. O que isso quer dizer? Bom, as minhas vendas passadas foram tanto e o meu lote que eu tenho de estoque é esse. Então, eu moldo, vamos falar assim, a minha compra de acordo, vamos falar assim, com a informação de vendas e de acordo com o que existe de demanda projetada. E a gente tem também a formulação de estratégias de preço para estabilizar os pedidos em pequenos lotes e reduzir as compras antecipadas. Então, em vez de, como vamos falar assim, em vez de comprar por quantidade baseado no tamanho do lote, passar a ter, vamos falar assim, desconto por volume. Então, é o volume do ano que faz você ter o desconto, vamos falar assim, o seu desconto no produto, na unidade, e não o desconto baseado no tamanho do lote mensal. E também ter estabilização de preços. Então, preços baixos todos os dias, ou ainda limitando o tamanho de compra durante as promoções. Isso faz com que exista, vamos falar assim, estratégias de preço que estabilizem os pedidos, porque muitas vezes o que? Se você tem uma queda de preços oferecida em função do volume, isso faz com que aconteça aquele efeito montanha-russa ou aquele efeito serra que eu descrevi para vocês. A gente pode também alavancar a coordenação através das parcerias estratégicas e de confiança. Então, assim, isso requer que, vamos falar assim, as informações sejam compartilhadas de formas mais precisas e resulta na melhor oferta e na demanda na cadeia. Consequentemente, vai resultar na redução de custos. Para o fornecedor, isso reduz os esforços de previsão, porque ele não fica louco tentando prever aquilo que o varejista está tentando fazer. Para o varejista, reduz o esforço de recebimento, porque diminui a contagem e as inspeções se ele confiar na quantidade e na qualidade que o fornecedor está mandando.
E, no total, isso reduz os esforços duplicados e a cadeia acaba sendo mais responsiva a um custo menor. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa cadeia do alface. A alface, ela é um produto altamente perecível. E vamos falar assim, e a chance dela no manuseio, dela estragar, também é grande. Mas assim, vamos falar assim, cada pezinho de alface perdido, ele é um custo, você picou dinheiro. Então, se o fornecedor, ele toma cuidado de colocar no varejista uma alface boa e de mandar um lote preciso conforme a demanda, ele não está colocando no seu custo um custo de perda. Ao passo que o que acontece? Se o varejista ele sabe que aquele fornecedor ele é responsivo, ele é responsável, ele sabe que aquele lote que ele encomendou vai ser, vamos falar assim, vai ter o número de alfaces e na qualidade que ele, vamos falar, consegue ter para colocar o máximo possível na gôndola. Existem, vamos falar assim, potenciais de perda nesse processo? Sim. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, num descarregamento, carregamento, pode acontecer uma queda, e vamos falar assim, pode ter a diferença de temperatura aí que também é envolvida, entre outras 1000 variáveis, mas isso diminui muito a questão de perda e, consequentemente, de custo e imagem para as empresas. Bom, o que é a tal da reposição contínua e estoques controlados pelo fornecedor? Bom, reposição contínua é a reposição que ocorre com base nos dados do ponto de venda, que podem ser controlados pelo fornecedor. A maioria desses sistemas ela é controlada pela retirada real dos estoques dos depósitos e nesse sistema o varejista ele é dono do estoque que ele armazena. Então, o que está acontecendo aqui? Bom, a partir do momento que tem uma baixa no estoque, já começa a ativar a cadeia de suprimentos para fazer vamos falar assim, essa reposição. Então, o fornecedor, ele fica responsável, vamos falar assim, ele tem acesso ao que está sendo vendido. Se ele tem acesso ao que está sendo vendido, ele consegue se programar para, vamos falar assim, sistematicamente para fazer essa reposição do estoque para que não falte produto para o seu varejista. E aí o varejista compra o estoque total. Quando o estoque ele é controlado pelo fornecedor, ele é responsável por todas as decisões de estocagem. Então, o fornecedor ele é dono do estoque até que a venda ela aconteça definitivamente. Nesse modelo, a gente tem que o varejista ele precisa compartilhar tanto a demanda para permitir que ele tome as decisões sobre a sua reposição, sobre a previsão de produção e, consequentemente, sobre a sua lucratividade. Mas não necessariamente ele consegue, vamos falar assim, fazer essa reposição contínua. Por quê? Porque não existe um sistema que está permitindo o fornecedor saber qual que é a situação real da venda. Então, venda e demanda, vamos falar assim, elas estão num processo descasados. O planejamento colaborativo, que eu falei para vocês que ele é bastante importante e bastante difícil, inclusive, da gente ver, especialmente aqui no Brasil, ele é relevante em relação a dimensionamento de custos, ele é relevante em relação à previsão de demanda e à reposição de estoque, e vamos falar assim, e até desenvolvimento de confiança na cadeia. O que ele é? Ele é uma prática comercial que combina a inteligência de vários parceiros no planejamento e na realização da demanda do cliente. Então, quer dizer, para toda a cadeia, nesse processo, a pessoa mais importante é o cliente final, que vai ter um produto de primeira mão na sua, vamos falar assim, a ser consumido. E aí todo mundo começa a, entre aspas, se conversar para que isso ocorra. Bom, dentro da estratégia do planejamento, ocorre, em primeiro lugar, o escopo da colaboração e a atribuição dos papéis, as responsabilidades e os pontos de verificação que precisam ser claros. Então, determinam-se eventos significativos. Então, puxa, vamos fazer um planejamento colaborativo, vamos delimitar as estratégias. A gente precisa saber quando vão ocorrer promoções, quando que novos produtos vão ser introduzidos, a abertura e fechamento das lojas precisa se saber, mudanças de política de estoque precisam ser compartilhadas. Dentro da gestão da demanda e da oferta,
eles compartilham dados de demanda, necessidade futura de pedido, previsões de vendas, posição de estoque e o tempo de espera de reposição. Então, não adianta só você ter uma posição do estoque atual, e vamos falar o varejista, vamos falar compartilhar isso, e aí o fornecedor não for capaz também de falar assim, olha, para eu te repor isso, o tempo de espera é de tanto. Então, assim, a posição do estoque é importante para o fornecedor ativar a sua cadeia de suprimentos, e vamos falar, e dimensionar o seu tamanho de produção, mas o tempo de espera de reposição, ele é importante também para o varejista. Por quê? Porque aí ele vai saber quando que ele tem que acionar o fornecedor ou não, porque ele vai computar que existem alguns produtos sendo consumidos enquanto ele está esperando essa reposição. E na execução, a gente precisa saber previsões sólidas que se revertem em pedidos e que envolvem produção, remessa, recebimento, estocagem de produto. E na análise, a constante avaliação das métricas de desempenho e identificação de tendências. Então, não é só simplesmente compartilhar a informação. Eles estão, vamos falar assim, fazendo a estratégia juntos, medindo oferta e demanda e compartilhando esses dados, executando esses processos de produção, transferências de remessa, como que está sendo recebido e estocado esses produtos, e também avaliando conjuntamente como que está o desempenho de venda de produtos e de processos, e quais que são as tendências. Puxa, as pessoas, o ovo de Páscoa esse ano acabou 3 dias antes da Páscoa. Saiu mais um determinado ovo de Páscoa do que o outro. Então, isso já vai avaliando tendências de consumo para os próximos anos, mesmo que eu esteja falando agora uma questão sazonal. No planejamento colaborativo, a gente também tem a questão de colaboração em eventos varejistas, porque o varejo ele faz eventos como promoções, que precisa de um planejamento, como eu disse para vocês, para o período de reposição dessa promoção. Então, assim, se ele comunica que vai ter esse evento promocional, os demais da sua cadeia, eles se programam só para aquele período e não simplesmente alteram toda a previsão de demanda. Previsões que são convertidas em pedidos e entregas planejadas. E um exemplo disso é que, por exemplo, a P&G ela colabora com o Walmart em diversos eventos. Por quê? Porque isso acaba revertendo num aumento do consumo do produto dela. E aí, vamos falar assim, eles planejam em conjunto esses eventos, vamos falar assim, inclusive até se a gente falar em termos de volume, preço e venda casada. Venda casada é combinação de produtos diferentes. Ainda assim, existe a colaboração em reposição dos centros de distribuição, que os dois parceiros de negócios eles colaboram com a previsão de retirada do CD e a demanda prevista do centro de distribuição para o fabricante. Quer dizer o seguinte, eles minimizam aquele efeito chicote que eu falei para vocês, que é a serra, a montanha-russa, quando existe o compartilhamento entre entrada e saída do CD, por conta daquela questão de, vamos falar assim, de pedidos de grande lote ou não. Então, sabendo que entre o que sai do CD efetivamente, ambos conseguem se planejar melhor. A gente também tem as previsões que são convertidas em fluxos de pedidos do centro de distribuição para o fabricante, que são confirmados e travados no horizonte de tempo especificado. O que isso permite? Permite que o fabricante ele monte uma escala de produção de longo prazo e as suas entregas também. Então, ele permite uma programação de produção. Isso vocês devem entender bem melhor do que eu, consequentemente. E para o fabricante, isso acaba reduzindo o custo de produção, porque ele tenta manter o mais constante possível. Para o varejista, reduz o estoque e os problemas de falta de estoque, porque ele está controlando o estoque em si e o tempo de reposição e o que tem dentro do centro de distribuição. Mas o que precisa? O compartilhamento de previsões de demanda agregada, não necessariamente do ponto de venda, e isso pode deixar o varejista mais à vontade, como eu disse anteriormente. E isso pode resultar em colaborações futuras, inclusive abordando o ponto de vendas, né?
e a reposição de prateleiras, que são níveis cada vez mais avançados de compartilhamento de, vamos falar assim, de informações. A colaboração na reposição da loja, que eu falo que é o momento mais, vamos falar assim, a gente está compartilhando o ponto de venda, ele é mais fácil em lojas maiores do que nas lojas menores. O CD, ele é o mais fácil em nível de loja. Por quê? Porque é uma lojona, né? E é um volume muito maior. Para o fabricante, isso é bom porque existe maior visibilidade, melhora a precisão da reposição e a disponibilidade de produto também é melhorada e reduz, consequentemente, o estoque. Quando a gente fala de planejamento colaborativo de variedade, a gente tem a questão das vendas sazonais, que tem um menor grau de previsibilidade, por exemplo, a questão das roupas, que a gente discutiu nas outras aulas, a ordem planejada, então a disponibilidade de produtos a serem fabricados e o compartilhamento. Então, o fabricante ele consegue dimensionar as suas vendas e compras, por exemplo, de tecidos. A gente estava falando de roupas, e fazer o planejamento de produção. Se a gente tem vamos falar assim, se o fabricante ele já sabe, vamos falar assim, o volume total, não necessariamente ainda o desenho, mas ele consegue comprar tecido, ele consegue, vamos falar assim, dimensionar o seu custo, um dos principais custos que é o custo de insumo. E aí, consequentemente, já planejar a sua, vamos falar assim, a sua produção um pouco antecipada. Bom, para isso a gente tem alguns requisitos organizacionais e algumas tecnologias para que tudo isso aconteça, vamos falar assim, de forma bem sucedida. Bom, para ter um planejamento colaborativo, equipes interfuncionais no fabricante, no cliente, que incluam vendas, planejamento de demanda, de logística, pelo menos para os grandes clientes. E para clientes menores tem que haver uma abordagem regional ou geográfica para ajudar. Para os varejistas que possuem vários níveis de estoque, seja, por exemplo, centro de distribuição, loja de varejo, mini varejo, é importante combinar as equipes de reposição em níveis diferentes, ou em pelo menos 2 níveis. Então, o que acontece? Esses requisitos, vamos falar assim, de mão de obra, para que eles consigam se entender em termos de tipo de cliente que eles estão atendendo e fazer o planejamento de demanda e logística é importante. E aí depois a gente tem que a colaboração ela não depende da tecnologia, mas ela precisa ser planejada de forma escalável. Então as tecnologias de planejamento de colaborativo elas têm sido modeladas para facilitar o compartilhamento dessas previsões, desses dados e de informações históricas. Então, séries históricas de vendas por produto. E avaliar as condições de exceção e permitir as previsões cada vez melhores. Essas soluções elas devem ser integradas geralmente com sistemas empresariais. E por quê? Porque aí todas as transações elas são registradas na cadeia de suprimento. Isso facilita muito. Então, ter um sistema, seja qual ele for, ajuda muito a ganhar um nível de eficiência maior. Dentro dos riscos e obstáculos para essa implementação do planejamento colaborativo, de previsão e reposição, que é essa sigla aqui, Collaborative Planning, Forecasting e Reposition, a gente tem ainda algumas coisas que podem ser ruins, que, por exemplo, o uso impróprio de informações, mudança de tecnologia e forçar os demais parceiros a fazer o mesmo. Então, se um grande varejista, um grande fabricante muda a tecnologia e os outros parceiros eles são dependentes disso, ele acaba forçando que isso ocorra em efeito em cascata. A implementação do planejamento colaborativo, ele precisa de investimentos mais altos que os promocionais e os de centros de distribuição. Ele requer, vamos falar assim, relações mais próximas e afinidades entre culturas empresariais. Então, assim, é muito difícil você ver um planejamento colaborativo entre empresas que, vamos falar assim, que têm valores muito distintos, que têm maneiras de lidar, vamos falar assim, de encarar a ética também de maneiras distintas, que não prezam
vamos falar assim, pelas mesmas coisas, os mesmos requisitos a serem oferecidos pelo consumidor. E também é preciso que essas informações elas sejam usadas entre as empresas de forma integrada, para que a colaboração ela funcione efetivamente. Então, os processos internos vamos falar assim, das empresas que estão em colaboração, elas acabam mudando. Por quê? Porque, assim, vamos falar assim, porque a área de compras, ela passa a ser mais integrada com a área de vendas do outro, a forma como, vamos falar assim, como o pessoal de produção se engaja internamente e existem funções intersetores é muito maior dentro de uma organização ou interorganizações. Então, a integração entre demanda, oferta, logística, planejamento corporativo é interessante para que isso dê certo. Mas é uma outra maneira de pensar. E aí, o que a gente faz para conseguir essa coordenação na prática? Bom, primeiro a gente tem que saber quanto que é o efeito chicote. Por quê? Porque se a gente sabe disso, a gente já começa com um incentivo financeiro para fazer a mudança acontecer. A segunda parte é obter o comprometimento da alta administração para a coordenação. Não adianta nada a gente falar de coordenação sem que quem cria as estratégias da empresa esteja alinhado com tudo isso. Por quê? Porque eles que vamos falar, delimitar os recursos que vão ser dedicados para essa, vamos falar assim, para esse efeito. Então, eles que falam, eles que delimitam como as equipes vão ser compostas, de diferentes áreas da cadeia de suprimento, eles que alocam dinheiro, inclusive, para colocar um enfoque em comunicação, também, vamos falar assim, conseguir dispor recursos financeiros para TI, para usar a tecnologia, e aí e eles também vão falar, formular as políticas para compartilhar esses benefícios de coordenação de forma bastante justa. Eu acho que assim, um grande exemplo dentro do setor automotivo de coordenação em toda a cadeia de suprimentos é o sistema Toyota e como eles funcionam, e vamos falar assim, vocês podem ver o resultado também do tipo de cliente que eles fornecem e o tipo de produto. Tá legal? Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.